Olá pessoal, nós estamos fazendo mais um Imaging Research Field dessa semana, falar um pouquinho sobre o valor da imagem no paciente com Covid. Isso é um tema muito discutido na radiologia, muito discutido entre os países. Você tem uma ideia, Inglaterra e Canadá não fazem tomografia para Covid, Estados Unidos, Brasil fazem tomografia, muita tomografia para Covid. Então isso é um tema ainda não finalizado e muito discutido. O que a gente tem que ver? Essa aqui é uma meta-análise que, apesar de parecer antiga, ela já teve 3 revisões, então ela está sempre up-to-date, publicada no British Medical Journal, e que faz uma avaliação dos modelos preditivos para diagnóstico e prognóstico, que é onde a imagem tem algum papel, né, nessa avaliação do COVID, né. Ele ressalta que a grande maioria dos estudos tem alta chance de viés, publicados até hoje. Mesmo a gente achando, tem vários estudos com várias técnicas novas, inteligência artificial, grande maioria desses estudos tem grandes viés. E é muito complicado essa extrapolação, né? Como eu falei para vocês, é um artigo que eles chamam de vivo e que já teve várias revisões, feito por um grupo muito influente, que mostra exatamente isso, que a gente não tem ainda ferramentas seguras totalmente para prognóstico e diagnóstico, incluindo imagem, predição clínica e demais achados. Outra coisa que a gente tem que ver e que é muito importante na imagem, que por vezes não se considera, é que o tempo de evolução é fundamental. Pacientes antes do dia 5, 6, 7, 8 podem ter exames normais. Pacientes entre o dia 5, 6, 7, 8 e dia 15, 16, quase que a sua totalidade tem exames alterados. Então, o cuidado entre a solicitação do exame e o início dos sintomas é fundamental, né? Porque, invariavelmente, todos esses pacientes aumentam a extensão no passar do tempo na tomografia computadorizada, né? Tendo um pico lá pelo 15º dia. Então, a tomo, se passar do dia 8, já não tem fator prognóstico nenhum, porque a extensão no dia 15, no dia 20 vai ser maior de todas e a maioria dos pacientes vai melhorar, né? Então, o que as grandes sociedades sugerem nesse ponto, né? O Colégio Americano de Radiologia e a Sociedade Britânica de Radiologia recomendam contra o uso de imagem da CT como método de screening diagnóstico para o COVID. Relatam que ela deve ser reservada para pacientes sintomáticos com fatores de risco de preferência e hospitalizados, né? Fleischner Society, que é uma grande sociedade de guidelines, também recomenda um estudo de imagem de base para pacientes com quadro moderado a grave, né? Ou com fatores de risco, né? Por que eles falam imagem e não falam CT? Porque isso aqui é muito difícil de ser posicionado, né? Por quê? Porque muitos países ainda usam raio-x, como a Inglaterra, muitos países usam tomografia, o fator prognóstico é muito semelhante. Aqui os critérios e as recomendações de como foram feitas da Fleischner entre os membros, né? Lembrar que o artigo de previsão que a gente tem melhor acurácia é esse artigo chinês, em que dividiu os pacientes basicamente com mais e menos de 50% de acometimento antes do dia 8 e que teve uma acurácia de 90%, mais 50% de acometimento antes do dia 8 para prever internação, UTI e intubação. Resumindo aqui, pessoal, paciente assintomático é consenso que não se faz imagem. Com suspeita de Covid, PCR positivo ou negativo, e mesmo com suspeita PCR negativo, eu acho que a imagem tem um papel maior aí, até para tentar confirmar que se tem um achado típico
Mas esse paciente, mesmo com PCR negativo e com uma imagem negativa, se ele tem suspeita clínica e sintomas clínicos, ele ainda vai continuar com uma grande probabilidade, porque a gente está no meio da pandemia. Sintomas leves, sem fator de risco, pacientes jovens, as sociedades entendem a ausência de imagem como um fator, como assim, um fator unânime, não se precisaria de imagem. Fatores de risco positivo, isso é, paciente muito idoso, ter um fator preditor aí talvez fosse melhor. E aí, eles recomendam imagem, diabéticos, idosos, para ter um fator preditor melhor de acometimento, né? Lembrando que o Colégio Americano e o BSTI priorizam o uso de raio-x. Casos mais moderados ou graves, recomendam imagem, né? E qualquer piora dos achados também recomendam imagem e sempre atentar para correlação com dedímeros para caso você precise fazer angiotomografia. Meu muito obrigado. Nos vemos semana que vem.